Gustavo, ele faz perguntas bastante técnicas, porque ele gosta de acompanhar bastante conteúdo, é bastante interessante isso aqui. Doutor, faz tempo que eu fiz esse conteúdo, tá? Lá no Instagram, para quem está me vendo no Instagram, aqui no Instagram, muito tempo, talvez mais de 2 anos atrás, tem um vídeo meu, um Reel, explicando exatamente essa diferença aqui, tá? Perguntando qual é a diferença sobre super pet ou acesso anterior, tá? Mexe com menos tecido, a recuperação é melhor? Bom, vamos lá. Vamos usar essa pergunta também para esclarecer algumas coisas. Estou olhando aqui meu modelinho que eu vou mostrar para vocês. O que é o super pet? O super pet é uma sigla que foi criada por um fabricante de próteses que desenvolveu uma técnica de um acesso que ele chama de acesso superior. Tá? Então, ele é como se fosse a abreviação desse nome desse acesso. Tá? O que seria o acesso superior? Bom, meu modelinho aqui, esse aqui é o quadril. Se vocês olharem aqui dentro, está a articulação do quadril. E a estrutura muscular. Aqui nós estamos olhando ele de frente. Tá? Então, isso aqui é a musculatura do ilho psoas. A gente vem vindo para o lado. Essa aqui é a musculatura do glúteo médio e glúteo mínimo. E posterior, nós temos os tendões, tá? Dos rotadores externos. Aqui é o quadrado, aqui piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior. São os rotadores externos. Vamos aproveitar para fazer uma revisãozinha. Claro que nós não temos todos os músculos aqui, muito menos a pele. Então, aqui por cima disso aqui tudo, eu teria o glúteo máximo, que é a musculatura do bumbum, tá bom? O acesso posterolateral, a gente desinsere esses tendões aqui, tá? Então, a gente vem por trás, desinsere esses tendões, depois reinsere ao final da cirurgia. O acesso lateral, para os que fazem, que vocês sabem que eu não sou um fã desse acesso, porque ele desinsere a parte anterior do glúteo médio, que para mim e para quase todo mundo, é um dos músculos mais importantes da pelve. Esse é o lateral direto. O acesso anterior, ele entra por aqui. Vejam que eu não tenho músculo aqui. Então, ele entra num trajeto que a natureza já fez para a gente. A gente entra num espaço que já foi criado pela natureza. Deus já fez o quadril desse jeito aqui. E aí, quando eu entro por aqui, eu preservo a anatomia natural e não preciso cortar nenhum tendão e nenhum músculo. Essa é a grande mágica do acesso anterior. E isso é o que traz grande parte das vantagens que o acesso anterior tem como risco menor de luxação, risco menor de claudicar, de mancar, recuperação mais acelerada, porque é uma cirurgia menos invasiva, porque não corta nada, tá? Acesso superior, o super pet, ele entraria por aqui, ó. A gente faz um divulsionamento do glúteo máximo e entra por aqui, jogando o glúteo médio um pouquinho para frente, você entra por aqui. Então, dos tendões profundos, você não desinsere nada. Você simplesmente divulsiona, ou seja, você entra pelo meio da massa do glúteo máximo, pelo meio do músculo. Numa comparação simplista, já se vê que se o acesso anterior eu não desinsiro e não corto nenhum tendão e nenhum músculo, e no superior, no super pet, eu preciso entrar no meio do glúteo máximo, a gente já vê que o anterior é menos invasivo do que o superior. E é por isso que eu repito tantas vezes que o acesso anterior, e mais especificamente a maneira como eu faço, que eu gosto, que é o acesso anterior eficiente, é a técnica menos invasiva já descrita para a prótese de quadril. Ponto. Acesso anterior é menos invasivo que as outras técnicas. Estou dizendo que as outras são ruins? Não. Estou dizendo que ele é menos invasivo. Isso aí todo mundo tem que concordar. Em termos de diferenças, outras diferenças marcantes, eu vou destacar uma, que é, para mim, a principal desvantagem, talvez, uma das principais vantagens do acesso superior, do super pet, tá? Que é, como eu falei para vocês no início, ele foi criado por um fabricante de prótese, que criou instrumentos para ser possível você colocar a prótese por aquela região que eu falei. Logo, ele desenvolveu esses instrumentos e você só pode utilizar a prótese desse fabricante para fazer esse acesso. Então, tudo que me deixa vinculado a uma obrigatoriedade de usar somente um implante, eu, Inácio, tendo a ficar com o pé atrás.
Porque eu gosto de autonomia, eu gosto de liberdade de escolha para os meus pacientes. Por quê? Porque a gente vê casos dos mais complexos e distintos que você imaginar. E todo mundo que me acompanha sabe que eu prezo por uma medicina absolutamente individualizada. Então, eu tenho pacientes para os quais eu acho que um fabricante vai oferecer uma prótese melhor para aquele paciente, tenho outros que eu acho que outro fabricante vai entregar uma prótese melhor. Eu acho que características de determinadas próteses se adequam mais a um caso ou outro. E eu gosto de ter essa liberdade, eu não gosto de ficar amarrado. E com o acesso anterior eficiente, eu posso colocar através dele simplesmente qualquer material que eu quiser, qualquer implante de qualquer fabricante que eu quiser. Ou seja, eu vou escolher para o meu paciente o que eu realmente julgo melhor, sem nenhum viés. Eu vou colocar a prótese que eu acho que é melhor para ele. Claro que isso só existe no acesso anterior depois que você adquire experiência suficiente para colocar qualquer prótese por ele. Mas eu já coloquei. Tem gente que fala, não dá para colocar haste cimentada pelo acesso anterior. Tem vários casos de haste cimentada pelo acesso anterior. Não dá para colocar hastes retas, grandes, pelo acesso anterior. Tem vários casos. Não dá para revisar pelo acesso anterior. Não tenho vários, mas tem alguns casos revisados pelo acesso anterior, eficiente, pelo biquíni. Então, é possível. Quando você adquire experiência, você consegue realizar praticamente tudo pelaquela técnica que você escolheu. Tá? Agora, eu gosto de ter liberdade de escolha do melhor implante para o meu paciente. Assim como, por exemplo, uma das causas pelas quais eu optei pelo acesso anterior eficiente, que é feito fora de uma mesa de tração, foi também para eu poder ter autonomia e independência em relação ao hospital. Porque existem técnicas de acesso anterior que você precisa ter uma mesa específica, que ou o hospital tem que ter, ou um fabricante de prótese tem que ter. E eu não quero ficar obrigado a operar com aquele fabricante ou com aquele hospital. Eu vou buscar o hospital que for melhor para o meu paciente. Entendeu? Por isso e por todas as outras coisas que vocês me veem falar tanto aqui no canal e no Instagram, eu prefiro 1000 vezes o acesso anterior eficiente. Não troco ele por outro, a não ser que haja uma justificativa muito marcante. Já fiz superpet, tá? Alguns casos. É uma técnica muito interessante, ela é pouco invasiva e ela permite uma recuperação bastante acelerada. Não, isso eu preciso falar a verdade. Agora, se eu prefiro ela em relação ao acesso anterior, de maneira nenhuma, porque tudo que ela entrega, o acesso anterior entrega, com essas outras vantagens que eu ainda coloquei, de liberdade completa e autonomia para a escolha do implante que você quiser e realmente lesão zero em termos de musculatura e tendões. Digite Dr. Inácio Ventura no Google. Lá você encontrará todas as minhas informações. Você poderá acessar meu site, meu Instagram e no perfil do Instagram, clicar no link da bio que te levará direto para o meu Linktree. Lá está tudo o que você precisa. Agendamento de teleconsultas, minhas avaliações no Google, link direto para o meu canal no YouTube, todos os meus contatos organizados no meu cartão interativo, além do site e WhatsApp. Tudo na palma da sua mão.